Bom dia, igreja, paz do Senhor Jesus para todos, amém? O Senhor colocou um versículo no meu coração para esta hora e eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né, por essa palavra. Assim, igreja, o Senhor está falando, né, que se aquela sementinha não germina na terra, ela vai morrer, ela sozinha. Mas se ela germinar, né, se nós plantarmos, deixarmos ela morrer, enterrar ela ali, daqui a pouquinho ela cresce, vira uma árvore, vira com muitos frutos e o ciclo daquela semente nunca acaba, né? Daquela árvore, daquela plantação nunca acabará. E mesmo assim é na nossa vida, né? Nós viemos cheio de achismo, nós viemos assim cheio das nossas vaidades, dos nossos orgulho, achando que tudo tem que ser sempre da nossa maneira, do nosso jeito, na igreja. Então a gente fica só, porque quando a gente aceita Jesus, nós temos que andar de acordo com o que Ele pede, né? Com os ensinamentos dele. Então quando a gente morre para a nossa carne, para aquilo que nós achávamos que tem que ser, não, tem que ser do meu jeito, tem que ser assim, eu que estou certo, sabe? Quando a gente para com isso, deixa o Espírito Santo de Deus nos moldar, o Espírito Santo de Deus nos guiar, o Espírito Santo de Deus nos ensinar, a gente está morrendo para nós mesmos, para o mundo, né? Morrendo para a nossa carne, matando a nossa carne. E aí sim, né, com o Espírito Santo de Deus no nosso coração, a gente começa a dar muitos frutos, né? Porque o Senhor começa a nos usar. Mas se a gente quer ser usado pelo Senhor, a gente tem que matar a nossa carne, igreja. Tem que matar. Muitas das vezes o Senhor vai pedir para você fazer algo, você vai com o coração triste, você vai ter que fazer. Você acha que Abraão queria sacrificar o filho dele? Não queria. Você acha que ele não ficou triste? Era o filho da promessa, o filho que ele tanto amava. Mas ele confiava, né? Que Deus era o pai e que ele tinha que obedecer, que ele era servo, sabe? Mas ele tinha fé que nada ia acontecer com o filho dele, né? E Deus ali proveu o cordeiro, né? Mas Deus provou ele, provou se ele ia obedecer mesmo, se ele era discípulo realmente, né? Servo realmente do Senhor. E às vezes a gente fala muito, mas na hora que o Senhor nos provar, né? Quando o Senhor nos colocar à prova, aí que nós vamos demonstrar se nós somos realmente ou não servos do Senhor. Glória a Deus com as nossas atitudes. Amém? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, o sal é para dar tempero, é para dar sabor. Então, nós vamos ter que aprender a ser esse tempero. Ah, irmã, mas eu não quero, eu não gosto. Sabe, igreja, ser discípulos de Cristo nunca vai ser fácil, né? Não é fácil. Né? A gente vai ter que renunciar, nós vamos ter que mudar nossas opiniões, aquilo que nós achamos, né? Nós vamos ter que aprender a perdoar. Por mais que às vezes você esteja certo, o Senhor não quer saber, né? Quem está certo, quem está errado, tem que perdoar. Porque aí nós estamos demonstrando realmente o que tem dentro do coração de cada um de nós. Que tem que ser o amor de Deus, né? Não adianta só a gente falar igual papagaio, né? A gente tem que demonstrar. Aí fala que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, tá vendo? Você é a luz do mundo. Você é a luz. Então, como que a luz, né? Como que vai ser a luz do mundo se não morre, né? Para suas vontades, se não morre para sua carne, né? Não, se é a luz do mundo, então é para iluminar, né? E para a gente iluminar, Cristo tem que morar em nós. E para Cristo morar em nós, o Espírito Santo de Deus habitar nesse templo, né? A gente tem que
morrer, aleluia, para os nossos desejos, né? Para tudo aquilo que nós achamos. Quem tem que nos guiar é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Lá em Hebreus, capítulo 12, igreja. Versículo 1 diz bem assim. Livro de Hebreus, capítulo 12. Aleluias. Versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, aleluia, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então tem muita gente nos olhando, igreja, você não tem noção de quanto tem uma nuvem de testemunhas só esperando a nossa resposta, como que nós vamos tomar as nossas decisões, o que nós vamos fazer para depois falar, mas não é discípulo de Cristo, mas não segue a Cristo. Então, às vezes a gente tem que abrir mão de muitas coisas, não por causa da gente, mas por causa da tão grande nuvem de testemunha, para não darmos escândalos para a igreja de Cristo. Entendeu? Então, se Deus falar para você, faz tal coisa, você tem que fazer. Você é discípulo de Cristo, você diz que morreu, nós morremos para nós mesmos, né? Agora nós somos servos de Jesus, né? Então, temos que fazer, porque tem muita gente nos observando, igreja. Aleluias. E lá em João, para nós finalizarmos, igreja. Então, todas as suas decisões agora, depois que você aceita Jesus, tem que ser baseada na palavra de Cristo, né? O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, né? Então a gente tem que aprender a amar de verdade, né? E amar, a gente vai abrir mão, muitas das vezes, dos nossos desejos e das nossas vontades por amor de Cristo e por amor das almas de Cristo, do Senhor. Glória a Deus. E no Evangelho de João, aleluias, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 3, perdão. Aleluias. João, capítulo 3, versículo 30, diz bem assim, para a gente já estar finalizando, tá? 3:30. Aleluias. Aleluias. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Pronto, né? Aqui Jesus já explica tudo, né? Quem tem que crescer em nós é Deus. E para Deus crescer em nós, para o Espírito Santo de Deus crescer em nós, igreja, ainda que nós não gostamos, nós vamos ter que aprender a diminuir. Vamos ter que aprender a se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Vamos ter que aprender a perdoar. Vamos ter que aprender a voltar atrás, muitas das vezes, das coisas que falamos. Vamos ter que aprender a pedir perdão. Vamos ter que aprender, se Deus falar, fecha essa porta, você vai ter que aprender a fechar, né? Tirar, sair daquele lugar que o Senhor está mandando. Vamos ter que aprender a andar no caminho do Senhor. Não, você não vai nesse caminho. Ah, mas está dando certo, mas não é o caminho que o Senhor tem para você. Você vai ter que sair daquele caminho. Você vai ter que vir para o caminho do Senhor. Por quê? Porque aí você está diminuindo, né? Está deixando Cristo te guiar. Amém? Aleluia. Está cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo de Deus. Porque não é mais nós, mas é Cristo que vive em nós, né? Que tem que crescer, que tem que, aleluia, fazer a vontade, não é mais a minha vontade, amém? E assim o Senhor vai crescendo e nós vamos morrendo para essa carne. E assim que é o cristão, igreja. Então que nesta manhã, para a gente finalizar, né? Que o Espírito Santo de Deus venha nos ensinar cada dia mais, venha nos fortalecer cada dia mais, para nós sermos discípulos verdadeiramente, para nós sermos luz verdadeiramente, para nós sermos sal verdadeiramente, para nós estarmos verdadeiramente no centro da vontade do Senhor, para nós morrermos verdadeiramente para a nossa carne, né? Não é só da boca para fora. Ah, mas eu tenho razão, mas eu que estou certa. Jesus não quer saber. Ele sabe, dentro do íntimo dele, ele sabe tudo. Ele vê tudo, ele esquadrinha tudo. Mas Jesus quer que nós seguimos os passos dele, como discípulos de Cristo. Aleluia, morrendo todo dia para nossas vontades, para esse mundo. E sempre no centro
da vontade do Senhor, tá bom? E o Senhor, Ele sempre vai estar contigo. E aí você entende quando o Senhor fala, né? Estais em mim, aleluias, e eu em vós, amém? Quando nós estamos em Cristo, tudo que nós vamos pedir ao Pai, Ele nos concede. Então, mas primeiro nós temos que estar nele. E Ele tem que estar verdadeiramente dentro de nós. E para Ele estar verdadeiramente dentro de nós, amém? Nós vamos ter que aprender a fazer a vontade do Senhor, não a nossa vontade. Tá bom, igreja? Essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Tenham todos um ótimo dia. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Eu sei que muitas das vezes não é fácil, né? Não é fácil servir a Cristo, não, igreja. A grande nuvem está nos observando. Tem que abrir mão de muitas coisas, amém? Por amor de Cristo. Mas quando a gente diminui, o Senhor vai crescendo em nós, tá bom? Então que o Espírito Santo de Deus, aleluia, esteja conosco nesta manhã, com cada um dos irmãos, com cada um de nós, nos ajudando, aleluia, conforme a palavra dele, né? Nos fortalecendo a sermos verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos de Cristo, seguir os passos de Cristo, andar como Cristo, amando, perdoando, aleluias, aleluias, liberando perdão, pedindo perdão, louvado seja o nome do Senhor, fazendo a vontade, ajudando o próximo, morrendo para os nossos desejos, para a nossa carne, né? Matando a nossa própria carne, morrendo igual o grão, né? O trigo, né? A semente de trigo teve que morrer para poder dar frutos, que nós aprendemos a morrer para os nossos desejos, para que o Senhor possa verdadeiramente fazer morada em nós, habitarmos em nós, aleluia, e nós possamos dar frutos, que as pessoas possam ver verdadeiramente o brilho do Senhor, do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que verdadeiramente a luz do Senhor brilhe em nós. E para isso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos ter que diminuir muitas das vezes para que Cristo cresça em cada um de nós. Aleluia. Abençoa, Pai, este irmão, esta irmã, fortalece, Pai, cada um deles, Senhor. Aleluia, porque muitas das vezes, Senhor, nós queremos andar nos nossos caminhos, nós queremos fazer a nossa vontade, nós queremos seguir as nossas direções, Pai. E não é assim, ser discípulo do Senhor nunca foi fácil, Senhor. Nunca foi fácil. É fazer a vontade do Senhor. É andar nos caminhos do Senhor. Aleluia. É ouvir a voz do Senhor. É ouvir os direcionamentos do Senhor. Se o Senhor falar para, a gente tem que parar. Se o Senhor falar vai, nós temos que ir. Se o Senhor falar assim, ei, espera, nós vamos ter que esperar. Porque somos discípulos de Cristo, Senhor. Aleluia. Que o amor de Deus, o Espírito Santo de Deus esteja nos ajudando todos os dias, nos fortalecendo por onde nós andarmos, para que nós venhamos ser luz, Pai. Que nós venhamos aprender, Senhor. Aprender, Pai, verdadeiramente o que é ser luz, Pai. O que é ser luz, Pai. Que nós venhamos aprender verdadeiramente o que é ser sal, Pai. Aleluia. Como ser um tempero, Pai. Que nós venhamos aprender verdadeiramente, Pai. Verdadeiramente a sermos discípulos do Senhor. A sermos cheios verdadeiramente do amor. Aleluias. Que o amor do Senhor cresça nos nossos corações, Pai. Que o amor do Senhor cresça no coração de cada um de nós. Porque se nós formos cheios de amor, Senhor, nós vamos, aleluia, aprender, aleluia, a diminuir. E o Senhor crescer em nós, Pai. Então que esse amor nos transborde, Pai. Porque o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera. E o maior dom, Senhor, é o de amor, é o de amar, Senhor. É o dom de amar. Então nos ensina a amar por amor a Ti, Senhor. Nos ensina a estar no centro da Tua vontade, Senhor. Nos ensina a Te obedecer, Senhor. Nos ensina a olhar para o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai, o dia de cada irmão, de cada irmã que ouvir esse vídeo, Pai. Que a Tua presença esteja com cada um deles, Pai. Guardando, livrando, protegendo de todo o mal, Senhor. Curando de todas as enfermidades, Pai. Do alto da cabeça à planta dos pés, Pai. Renovando, Senhor, a força de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo.
abrindo portas, restaurando, libertando, salvando, batizando com o Espírito Santo, derramando dons espirituais, para que nós possamos, a igreja de Cristo, Pai, a igreja de Cristo, a igreja lavada, remida, santificada, Senhor, pelo Teu sangue, Jesus, que nós possamos ser a verdadeira igreja de Cristo, Senhor, verdadeiros discípulos do Senhor, Pai, de dentro para fora, não só de fora, não só de palavra, mas com as nossas atitudes, Pai. Aleluias. Nos fortaleça, Espírito Santo de Deus. Nos fortaleça para que possamos ser esse discípulo que o Senhor espera de cada um de nós. É que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Tenha todos um ótimo dia, um ótimo final de semana, para todos abençoados, cheio da presença do Senhor. E assim, quando o Senhor permitir, eu volto, tá, igreja? Um bom dia para todos, em nome de Jesus.